Eu sou professor na USP, na Faculdade de Filosofia, fui durante 38 anos. E quando o Celso Daniel foi deputado federal, os deputados fogem de Brasília na quinta-feira à noite. Ele também. Então, o Celso, na sexta-feira, ia lá para a Faculdade de Filosofia da USP, se plantava na biblioteca e ficava lá o dia inteiro. Eu já o conhecia de algum encontro aí na região da ABC. Quer dizer, a gente tinha notícia um do outro. E conversamos muito, às vezes ele assistia a minha aula, a gente tomava café juntos, papeava. Quando ele se tornou prefeito, me ocorreu a ideia de talvez juntar todas as pessoas que estavam fazendo pesquisa e escrevendo sobre a história da região do ABC. Na verdade, mais do que a história, sobre a região do ABC, mas na área das humanas, essa coisa. Então, mandei uma carta para ele, a gente não se viu mais, que ele não vinha mais para a nossa biblioteca, estava lá na prefeitura. Mandei uma carta para ele propondo, sugerindo, porque ele conhecia também as pessoas, de a prefeitura, a Secretaria da Cultura, organizar um congresso de história da região do ABC. Tentar juntar essa gente para trocar ideias, trocar figurinhas, vamos dizer assim, o que cada um está fazendo, o que falta fazer, quais são as dificuldades, quais são os temas, ou seja, dar um tema, uma proposta de aglutinação. A gente não tinha ideia do que é que dava para fazer. Tinha um grande tema e só isso. Só que para passar daí a um congresso, você tem que ter infraestrutura, tem que ter um modo de organizar esse congresso. A gente foi amadurecendo. Foi um trabalho conjunto de amadurecimento. O pessoal do GIPEM se empenhou muito, se dispôs a participar, ficou empolgado e acabou participando. Se não fosse o GIPEM, dificilmente o congresso teria saído, né? Havia um espírito de felicidade de quem se interessa por história, porque o pessoal que se preocupa com história na região do ABC, durante muitos anos foi tratado como pária. Gente que não tem o que fazer, que fica se preocupando com coisa velha, com o passado, e vai explicar para essa gente que história não é bem isso. Mas foi bom, foi, porque o congresso saiu, tinha bastante gente, o pessoal da área da cultura conseguiu mobilizar estudantes, escolares, até criança, né? A classe trabalhadora era o tema do meio acadêmico. O meio acadêmico descobriu a classe trabalhadora com a CUT e depois com o PT. Mas uma outra classe trabalhadora que não era mais a velha classe trabalhadora dos manuais. Então, o ABC era o lugar em que estava acontecendo alguma coisa com esse grande tema das ciências sociais. Havia um clima cultural, temático, que favorecia o ABC nessa hora. E aí a gente tinha que organizar as sessões, como é que organiza, se define uma estratégia de apresentação de trabalhos, tinha que dar espaço para quem não era acadêmico, para que todos os congressos tiveram isso. Quer dizer, os antigos operários, nós queríamos que eles falassem. Eles não vão fazer trabalhos acadêmicos, evidentemente, não vão fazer conferências, mas eles viram coisas que os acadêmicos nunca vão ver e nunca vão saber se eles não falarem. Então, haveria a possibilidade de fazerem perguntas, trocarem ideias, enfim, na verdade, o operário explicar a sua própria história, né? Era preciso transformar o ABC num tema histórico. Porque, no fundo, esses congressos funcionam como instrumentos de elaboração da autoconsciência de uma sociedade, de um grupo, de uma comunidade, e assim vai. Que é o que tem acontecido. No fundo, o ABC não tem identidade regional. É uma das grandes dificuldades da região. O Congresso está sendo um instrumento dessa identidade regional, né? E nós temos uma região que não tem regionalidade, perdeu a regionalidade. O Congresso, que tem que lidar com história, não pode lidar com história se não existe a historicidade dessa regionalidade. Ou seja, como é que a história é feita numa região tão importante historicamente como essa, mas que não domina seu próprio destino, por causa dessa fragmentação toda que houve na região, que foi uma tentativa, claro, com as autonomias, de fragmentar a classe trabalhadora. Isso não há dúvida nenhuma, com medo que os comunistas
que elegeram a maioria, elegeram o prefeito e a maioria em 47, a maioria da Câmara, acabasse tomando conta da região e as autonomias foram feitas para quebrar isso. Então, como é que você... Isso não mata a história, isso não anula o protagonismo da classe operária e nada disso, mas mutila. Então, como é que você faz para recuperar o potencial de criação de história que existe numa situação social como essa? As universidades têm que entender que o Congresso é um instrumento importante para que elas se firmem como universidades enraizadas na região e não como corpos estranhos na região. A função da universidade não é só de dar profissão e diploma, isso não é nem o principal, é formar as pessoas. E o Congresso é um instrumento importante para chegar nisso, né? O Congresso tem essa função. A proposta do Congresso, eu sempre tenho muito otimismo em relação a essas coisas. Sempre vai aparecer alguém, um espírito interessado nesses assuntos e vai acabar... Um sozinho não faz nada. Eu não fiz o Congresso. Foi o pessoal de Santo André que fez o primeiro, São Bernardo fez o segundo, São Caetano. Mas eu acho que o grande triunfo do Congresso de Santo André não foi o Congresso de Santo André, foi o Congresso de São Bernardo, o segundo. O segundo Congresso de História da UBC, realizado em São Bernardo, provavelmente ele foi o melhor de todos os congressos, mas porque ele foi preparado em Santo André. Ele foi preparado durante o Congresso de Santo André. Durante o Congresso de Santo André, todos nós conseguimos perceber quais os temas pendentes, por exemplo, quais as técnicas de participação que deram certo e as que não deram certo. Algumas não deram certo, a gente não tinha nenhuma experiência, entendeu? Ninguém tinha experiência de fazer uma coisa dessa. Então, o Congresso de São Bernardo, de certo modo, é o Congresso de Santo André esticado até São Bernardo, entendeu? Que deu muito certo mesmo, né? Significa que todo esse esforço de todas essas pessoas que têm feito pesquisa sobre a história e sobre a região, que têm escrito e publicado trabalhos, têm feito palestras e debates, etc., toda essa gente deve estar se sentindo muito gratificada, porque, afinal, deu certo, né? A ideia não morreu, vingou, ela chegou num ponto que fica difícil acabar com ela, esse é o problema. É muita responsabilidade acabar com um evento que hoje é uma marca de identidade regional, né? Eu tenho a impressão que o Congresso vai durar muito. Bom, imagino que chegaremos ao centenário, pelo menos, né?